Boa tarde, senhora Maria Lúcia. Boa tarde, excelência. A senhora está me ouvindo bem? Estou, senhor. A senhora pode falar seu nome completo, por gentileza? Maria Lúcia Guimarães Tavares. A senhora vai ser ouvida como testemunha indicada pelo Ministério Público Federal em ação penal que é movida sob número 501-3130-08-2019-4047000 contra Samir Assad, Fernando Migliaço da Silva, Olívio Rodrigues Júnior e Paulo Vieira de Souza. Eu pergunto inicialmente se a senhora conhece pessoalmente os denunciados, tem grau de parentesco, amizade íntima com algum deles. Eu só conheço o Fernando Migliaço e o Olívio Rodrigues. Na condição de testemunha, indago também se a senhora prestou colaboração. Prestei. Prestou. Então, como testemunha, a senhora deve dizer apenas a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Além disso, diante da colaboração que a senhora celebrou, desse acordo de colaboração, a senhora tem o compromisso de relatar a verdade de tudo que souber, sob pena de violação desse acordo de colaboração. Perfeito? Perfeito, senhor. Perfeito, excelência. Eu passo a palavra ao Ministério Público Federal para perguntas. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Maria Lúcia. Boa tarde, doutor. Nós gostaríamos de indagá-la aqui sobre alguns fatos sobre os quais a senhora já prestou depoimentos eventualmente, mas nós precisamos aqui resgatar eles para a instrução dessa ação penal. Então, peço que a senhora não se incomode se perguntarmos novamente algo que a senhora já disse em outra ação. Pois não. A senhora poderia nos narrar sucintamente quais foram as funções da senhora naquele setor que ficou conhecido como setor de operações estruturadas da Odebrecht? Na época eu entrei como secretária, depois eu passei para Administrativo Financeiro 2. Quando a senhora fala na época, que época seria essa? Não, logo quando eu entrei lá, no setor. Mas que ano que isso aconteceu, senhora Maria Lúcia? Olha, eu não me lembro assim não, excelência, mas a partir de 2000, mais ou menos, por aí. Certo. E especificamente nos anos de 2010, 2011, quais eram as funções que a senhora desempenhava nesse setor? Eu sempre desempenhei a mesma função. Eu pagava a programação financeira numa webday, imprimia, e de lá eu fazia a distribuição de acordo à ordem do chefe. Certo. Nessa programação financeira, ela havia discriminado a obra, o nome do gerente, quer dizer, a sigla, né, do gerente, o número da requisição, o codinome, o local e o valor. Era semanal e tinha a senha e tinha observação. Nessa observação, às vezes, vinha um endereço para ser entregue. Certo. Isso que a senhora está falando de entregas são entregas de vantagens indevidas, de propina? Isso. Quando a senhora fala obras, gerente, a senhora está se referindo às obras desempenhadas pela Odebrecht, os gerentes da construtora Norberto Odebrecht? Isso, exatamente. E quando a senhora mencionou codinome, local e valor, a senhora está se referindo ao destinatário da propina ou das vantagens indevidas? Isso. Essas pessoas eram identificadas nesse sistema a que a senhora falou por codinomes, não pelo nome diretamente? Não, sempre por codinome. A senhora mencionou um sistema MyWebDay, e aí eu aproveito para solicitar à senhora que sucintamente nos explique o que significa esse sistema MyWebDay e também aquele outro sistema chamado Drowsys, né? O MyWebDay é o sistema dentro da empresa. Eu imprimia ela sempre na segunda-feira, que ela já vinha discriminado, vinha tudo detalhado para fazer as operações naquela semana de reais. E passava para Fernando Migliaço que Gilberto determinou que a gente se reportasse a ele, informando o valor de cada estado. Cada estado tinha um valor montante daquela semana. E
ele dizia, passe para B, A, B, C, o doleiro que era prestador, chamava prestador. Eu passava para o prestador somente as senhas, o valor, e aí se tivesse um local para entregar. Aí informava o gerente, e às vezes o gerente ligava para mim, ou eu ligava para ele informando que aquele codinome tinha senha tal, e mandasse pegar em determinado lugar, conforme o doleiro me dizia. Eu fazia repassar as informações para o gerente. Perfeito. Então, me corrija aqui, o que a senhora está dizendo foi que no sistema MyWebDay havia uma programação de pagamentos de propinas e a senhora executava esses pagamentos quando eles se efetivavam por meio de reais, entregas de valores em espécie, correto? Correto. Aí eu pegava estas senhas com os valores, passava para o prestador no sistema DROSUS. Certo. Essas condutas, esses fatos que a senhora acaba de relatar, elas eram efetuadas nos anos de 2010, 2011? Sim. Havia pagamentos em todas as semanas, todos os dias? Isso era algo perene? Sim. Além da senhora, a senhora referiu aqui que se reportava a Fernando Milhaço. Qual era a função do senhor Fernando Milhaço nesse setor de operações estruturadas? Ele ficava em São Paulo, eu acho que era tipo de um gerente financeiro. Certo. A senhora mencionou então que os doleiros, os prestadores, eram aqueles aos quais a senhora endereçava pedidos de entrega de valores em espécie, correto? Isso, correto. A senhora recorda de alguns desses doleiros ou prestadores? Sim, em São Paulo e Rio, quem fornecia a gente era Paulistinha e Carioquinha. Era a mesma pessoa que chama Álvaro Novis. Certo. E o senhor Álvaro Novis, ele trabalhava sozinho ou ele tinha outras pessoas que trabalhavam com ele? Tinha outras pessoas. A senhora recorda se Álvaro Novis e as pessoas que trabalhavam com ele tinham também acesso a esse sistema DROSUS? Tinha. A senhora recorda os apelidos dessas pessoas? Eu só me recordo de um que eu falava diretamente com ele, chamado Peixe. Peixes? É. A senhora sabe dizer quem é? Se eu não me engano, eu acho que é Márcio. Não me lembro não, mas eu acho que é. Porque a gente usava mais o codinome. Ele estava vinculado de alguma maneira ao senhor Álvaro Novis? Isso. Era um empregado do senhor Álvaro Novis? Era empregado dele. Qual que era a função desse senhor que possuía o codinome Peixes? Eu acho que era exatamente a minha. Ele repassava as coordenadas para ser executada. Acredito que falava com o chefe dele, né? Porque era o dono da empresa, para poder executar. Certo. A senhora mencionou também que havia programações de pagamentos no sistema MyWebDay vinculando a obras. A senhora recorda de ter visto vinculações a obras da Petrobras? Exatamente não. A senhora recorda de vinculações a quais obras? Ou a senhora não se recorda especificamente? Ela vinha, a obra vinha com o nome. Por exemplo, não vinha assim, Petrobras, entendeu? Ela tinha o nome da obra. Por exemplo, vou citar alguns nomes aqui para ver se a senhora recorda. Repar. Pois não. Repar, sim, me lembro. Havia menções a Repar no sistema, então. Conterge. Também. Reneste. Não, isso não me lembro não. Em relação a Repar e Conterge, a senhora recorda de pagamentos que tenham sido efetuados relacionados a isso nos anos de 2010 ou 2011? Não, Excelência. Não me recordo não. Eram muitas solicitações. A senhora recorda que foram feitos, mas não consegue enquadrar temporalmente isso? Não, não consigo não. Tem uma mensagem eletrônica que foi juntada à denúncia. Eu vou... Só um minutinho.
que era o codinome da senhora nesse sistema Drauzes? Túlia. Túlia. E o codinome do senhor Fernando Milhaço? Waterloo. Certo. Tem uma mensagem do sistema Drauzes que foi anexada à denúncia, que é datada de 9 de novembro de 2010. É uma mensagem encaminhada por Waterloo, no caso a senhora acabou de dizer, Fernando Milhaço, para Túlia, que no caso a senhora se identificou como sendo a proprietária desse codinome. E no teor da mensagem... Eu queria só que você indicasse qual é o evento, para que possa ser acompanhado pelas defesas. Perfeito, excelência. Um retrato da imagem está anexado às folhas 92 da própria denúncia, excelência. E o documento na íntegra, anexo 161. Essa mensagem, senhora Maria Lúcia, fala o seguinte: Lúcia, favor gastar os 3 M, letra maiúscula, que o Esfirra entregou ao vinho ontem. A senhora recorda o que seria esse Esfirra? Esfirra não sei não. Eu acredito que deve ser alguém passou para Carioquinha ou Paulistinha. Dentro desse valor, o que eu tinha na mão, eu poderia gastar, entendeu? Porque às vezes não tinha dinheiro suficiente para pagar a programação. Então, devia estar na mão de Paulistinha ou Carioquinha, e eu passava exatamente o que eu tinha na mão para poder gastar esse dinheiro. Esse 3M, reais 3M, significa o que exatamente, senhora Maria Lúcia? Deve ser milhões. Certo. A senhora recorda quem seria a pessoa identificada pelo codinome Vinho? Vidro? Vinho. Vinho eu sei, era o Álvaro Novice. Certo. Existe uma outra mensagem do mesmo teor, folhas 93 da denúncia, excelência, doutores. Ela é datada de 13/4/2011, foi uma mensagem encaminhada por Waterloo para Tumani, em cópia para Vinho. Tumani informa que houve entrega de Esfirra Vinho no dia 7 de abril de 2011 em São Paulo de R$648 mil. Estamos programando mais 4 entregas nesse valor nos dias 14 e 28 de abril, 5 e 12 de maio. Favor acreditar Paulistinha. O que significa esse favor acreditar Paulistinha, senhora Maria? Eu não sou Tumai, eu sou Túlia. Perdão. Pergunto se a senhora saberia dizer o que significa essa expressão acreditar Paulistinha. Não. Eu acredito, doutor, que seria um crédito para poder ele me pagar a minha programação. Acredito. Certo. Porque ele tinha que ter o caixa para poder pagar o que eu solicitei ali dentro da programação. Certo. A senhora recorda, dentre os gerentes com os quais a senhora manteve interlocução, especificamente no sentido de fazer entregas de valores em espécie para agentes públicos, políticos, se dentre eles estavam Márcio Faria e Rogério Araújo? Isso. Agora, se era político, eu não sei, excelência, porque os codinomes vinham, mas não vinha identificado quem eram as pessoas. O que a senhora pode afirmar é que Márcio Faria e Rogério Araújo fizeram solicitações de entregas de valores em espécie, é isso? Isso. A senhora sabe dizer qual era a origem dos valores em espécie que eram entregues? Não. Nenhum, porque
Eu só fazia o que estava dentro da programação, eu não tinha conhecimento de quem eram os codinomes, o que foi acertado, qual era a finalidade, não. Certo. A senhora sabia quanto havia de crédito, digamos, de valores com Paulistinha e Carioquinha, que a senhora identificou como Álvaro Novis, para serem entregues? A senhora sabia, tinha um controle desses valores? Dentro da programação semanal tinha, porque vinha o valor total da semana. Passava para ele aquele valor, informava Fernando, em cada estado tinha aquele valor total, e aí passava para o Paulistinha, o Carioquinha, quanto seria para cada lugar, junto com as senhas. As senhas tal, por exemplo, 100.000, 100.000, dava aquele valor total naquele local, que era Rio ou São Paulo. Perfeito. A senhora alguma vez manteve interlocução com o detentor do codinome Black Z? Não. Não conheci, nunca conheci quem era o dono dos codinomes. Dona Maria Lúcia, boa tarde. A senhora mantinha contato também com o senhor Olívio Rodrigues? De vez em quando. Qual? Eu tinha para mandar um recado. De vez em quando eu tinha contato com ele, mas para dar um recado, mas a minha ligação com ele exatamente não era para solicitar a ele reais, não. Tá. A senhora sabe qual era o papel dele dentro do setor de operações estruturadas? Tipo, fosse uma espécie de um doleiro, de um prestador de serviço. Sabe, sem mais perguntas. Pela ordem, a defesa de Fernando Miliasso teria perguntas? Defesa de Olívio Rodrigues? Defesa de Paulo Vieira de Souza? Sim, Excelência. Pode, por favor. Cumprimentando o juízo, representando o Ministério Público, mais advogados, demais presentes. Boa tarde, Dona Maria Lúcia, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem. Alessandro Silvério, na defesa de Paulo Vieira de Souza, vou fazer algumas perguntas à senhora. Pois não. A senhora alguma vez realizou transferência para uma conta de uma empresa denominada Grupo Nantes? Não, nunca fiz depósito nenhum. A senhora conhece o acusado Paulo Vieira de Souza? Não, eu não conheço não. Estou ouvindo falar agora. Ele possui algum codinome no sistema de planilha da Odebrecht? Como eu falei, que eu não conheci nenhum o dono dos codinomes. A senhora sabe se alguém da Odebrecht se reuniu com ele alguma vez dentro da Dersa? Não posso dizer porque o meu setor é Salvador e eu não tinha contato nenhum de reuniões, de acertos, nenhum. O meu serviço era estreitamente somente o que iria determinado na programação semanal. Perfeito. O senhor Adir Assad, a senhora conhece? Não. Nunca teve nenhum encontro com ele, nunca tratou nada com ele? Eu não, nunca. Quando a senhora celebrou seu acordo de relação premiada junto ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal fez alguma indagação a respeito do senhor Paulo Vieira de Souza? Paulo Vieira de Souza? Isso. Olha, doutor, eu não me lembro não, viu? Mas eu não conheço não. Mas o Ministério Público Federal, no momento que a senhora celebrava o acordo, eles nunca perguntaram nada para a senhora relacionada ao Paulo Vieira de Souza? Não me lembro não. Se eu disser que eu me lembro, são 3 anos atrás, não me lembro não. A senhora poderia explicitar ao juízo a respeito de quais irregularidades que foram tratadas no seu acordo de colaboração premiada? Irregularidade ou regularidade? Irregularidades. Quais ilícitos? Não me lembro não. Eu estava tão nervoso, sabe, doutor, porque eu não me lembro mesmo. Realmente, era uma situação esdrúxula para mim, entendeu? Eu estava solta. Eu não me lembro.
Faço mais duas perguntas para a senhora e encerro. Quando a senhora apresentou esses elementos, ou determinados elementos de prova do seu acordo de colaboração, a senhora teve acesso aos dados do sistema Drauses e WebMate? Novamente? Sim. Depois não. Depois não, porque não tinha. Não, de jeito nenhum. Não tinha nem computador, não tinha pendrive, nada. Tudo ficou na mão do Ministério Público. Nada. Mas e também não queria nem... Desculpa, interrompi a senhora, pode terminar. Não, estou dizendo, não tive e nem queria ter. Me esclareça apenas, para que eu possa compreender, mas aí a senhora fez um acordo de colaboração, o Ministério Público lhe indagava a respeito de alguns fatos, eles não lhe davam acesso a esses sistemas para que a senhora pudesse prestar o seu depoimento, a sua declaração? Não, eu passei a senha para eles. Sem mais perguntas. Só complementando, a senhora poderia esclarecer melhor essa questão que foi formulada? A senhora disse que não teve acesso aos elementos que estavam nesses sistemas, Drauses e o MyWebDay. E como é que a senhora prestou o seu depoimento? Baseado no que eles mostraram na hora. Eles pegaram todas as planilhas, e estava na minha mão, o computador, tudo lá, foi me mostrando, e eu fui dizendo o que era. A senhora conferiu, então, os documentos que lhe eram mostrados? Isso. E esses documentos? Todos os documentos estavam na minha mão, todos os documentos estavam na minha mão, que foi apreendido, foi mostrado a mim, e aí eu fui confirmando. E esses documentos eram correspondentes àquilo que a senhora conhecia dos sistemas, do Drauses e do MyWebDay? Sim, eram as planilhas e eu fazia tipo conciliação. Por exemplo, dentro da programação, eu pedia ao prestador e aí jogava nessa planilha os codinomes, certo? E quando ele passava para mim, tipo um extrato, eu ia fazer aquela conciliação para ver realmente o que ele pagou ou deixou de pagar. O que ele não pagou, eu perguntava por que não pagou, porque eu tinha que, já que não tinha recibo, não tinha uma coisa comprobatória, eu tinha que fazer tipo um extrato para comparar o que ele passava para mim, os pagamentos. Perfeito. Vossa Excelência pode prosseguir? Dona Maria Lúcia, tudo bem? Aqui quem fala é a Luísa, eu represento também o senhor Paulo Vieira. É o seguinte, eu quero perguntar para a senhora mais algumas questões a respeito dos sistemas. A senhora falou que tinha acesso ao MyWebDay, certo? Com o codinome Túlia, né? Só pra... Não, MyWebDay não. Túlia era do DROSUS. Tá. E do MyWebDay era qual codinome? Ou não tinha? Não tinha codinome, a gente tinha uma senha que acessava. Tá. Perfeito. Só para eu entender, qual sistema era para qual função? Porque a senhora tinha dito antes, e também acho que está na colaboração da senhora, que o MyWebDay era o que a senhora chegava toda segunda-feira e puxava uma planilha, correto? Isso, puxava a planilha da programação semanal. Dentro daquela semana vinha tudo que tinha que ser pago naquela semana. Isso, mas no MyWebDay. No MyWebDay. E no outro sistema, no Drauses? O outro sistema do DROSUS, eu passava para os prestadores somente as senhas, não o codinome, eu passava para as senhas, o local para a liquidação. A senhora poderia só repetir o que a senhora falou, que ficou meio interrompido pela gravação? Repetir o quê? Essa última frase da senhora. No DROSUS, eu passava somente para os prestadores, o doleiro, só as senhas com os valores e o local. Por exemplo, Rio, São Paulo, e aí eu passava para mim o endereço, e esse endereço eu informava o gerente lá se encarregava de dizer a quem teria que fosse buscar, ao codinome, porque eu não sabia quem era. Perfeito, então os sistemas meio que se complementavam. O MyWebDay a senhora recebia o que deveria ser feito, a ordem, e no DROSUS a senhora entrava em contato direto com os prestadores que já tinham o endereço e a forma como deveria ser feito o pagamento, né? Isso, só as senhas, não o codinome.
Perfeito. Só me esclarece aqui também, a senhora disse que entrou na Odebrecht mais ou menos no ano 2000 e esses assuntos aqui que a gente está tratando foram nos anos de 2010, 2011. A senhora lembra da época da função que a senhora exerceu, quando esses sistemas efetivamente começaram a ser utilizados? Não posso dizer, porque eu não me lembro. Realmente a gente vai fazendo as coisas, vai surgindo, a gente não fica anotando quando. Realmente não, mas eu usava o MyWebD e o DrawSource. O DrawSource ele veio depois. Tá. Quando que a senhora perdeu acesso a esses sistemas? Não entendi. Quando a senhora perdeu acesso a esses sistemas? Quando eu não me lembro não. Exatamente não me lembro não. Quando? Assim que botaram lá na sala, eu comecei a executar, a trabalhar com ele. Em parceria com o MyWebD. As informações do MyWebD, eu pegava os valores, as senhas, o local, o endereço, às vezes de endereço, eu passava para o prestador entregar, ou quando não tinha, o prestador passava para mim o endereço, e aí eu passava para o gerente. Sim, mas minha pergunta é, a senhora até o último dia que a senhora trabalhou no setor de operações, a senhora esteve usando esses sistemas até o último dia de trabalho da senhora? A senhora sempre... No último dia. A senhora sempre teve acesso? Eu não me lembro exatamente, porque eu fui para a Odebrecht Ambiental. Eu passei lá quase um ano na Odebrecht Ambiental, foi quando parou tudo, o departamento, acho que foi 2015, 2014, por aí, 2015, quando parou tudo, a gente ficou sem fazer nada, e aí resolveram colocar a gente em outras unidades, entendeu? E eu fui a última que botaram para trabalhar lá na Odebrecht Ambiental, lá em Camaçari, lá no Polo Petroquímico. Tá. Não tinha contato nenhum com esse sistema. Tinha tirado, há muito tempo tinha tirado a gente ficou sem fazer nada, muito tempo sem fazer nada. Tá. Perfeito. E uma última pergunta, que até o procurador já tinha feito, mas eu quero ressaltar. A senhora tem alguma noção da origem desses recursos, desse dinheiro que a senhora fazia essas transações, efetuava essas ordens ou não? Não, de jeito nenhum. Eu mesmo só me limitava o que eu imprimia do MyWebD, aquela programação, e passava para o DrawSource, pelo prestador, e não sabia a origem. Nunca procurei saber, nunca tive interesse nenhum. Assim como os codinomes também. Perfeito, muito obrigada, viu? Só um instante. Pode que dispõe. Ainda pela defesa de Paulo Vieira de Souza, boa tarde, dona Maria Lúcia. Além da senhora, alguém mais tinha a senha dos sistemas MyWeb, a sua senha dos sistemas MyWebD e Drausis, seus superiores, os dirigentes da empresa? Eu saiba não, eu não tenho certeza. Eu saiba não, acho que cada um tinha, mas não me lembro não. Se teve, não sei. Tá, e quando a senhora... Realmente, diante disso aí eu não posso botar minha mão no fogo se tinha ou não tinha, entendeu? Eu sei que cada um, para acessar o MyWebD, tinha que colocar uma senha. Perfeito. E quando a senhora fez o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, a senhora passou as senhas para o Ministério Público Federal? Eu acho que estava tudo lá, se eu não me engano. Tá certo, estou satisfeito, excelência. Só uma complementação, essas senhas eram individual para cada pessoa que utilizava? Cada um tinha uma senha para acessar uma MyWebD. Perfeito. A defesa do denunciado Samir Assad teria perguntas? Tem, excelência. Pode formular. Muito boa tarde, dona Maria Lúcia. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Eduardo. Fazer algumas perguntinhas que talvez a senhora não saiba responder, mas possa me indicar, eventualmente, quem sabe. Nesses e-mails do sistema Drausis, os assuntos, tem alguns assuntos que tem esfirra, quibe, pendências, diversos assuntos, né, nomes diversos a depender do e-mail. A senhora sabe identificar se era segregado por grupos isso? Como que era feito essa escolha do assunto, do e-mail? Alguns e-mails têm algumas pessoas que estão vinculadas, outros e-mails têm algumas outras pessoas que estão vinculadas. Como era feita a coordenação? Tinha alguma regra para gerir esses e-mails? Olha, doutor, eu não posso dizer porque eu não tinha conhecimento disso ainda, como era feito isso.
porque a minha base de trabalho era Salvador, eu não tinha contato nenhum sobre esses assuntos, nunca tive reunião, nunca soube o que significava, o que botaram esfirra, o que botaram isso, botaram aquilo, de jeito nenhum. Não sei dizer realmente. Mas pela experiência, a senhora trabalhou diversos anos, desde 77 no Grupo Odebrecht. A modalidade era sempre dividir por grupos os assuntos, ou poderiam ter mesmas pessoas em nomes diferentes? Eu vou explicitar o que eu quero dizer. Existe um assunto que chama esfirra, um outro assunto que chama quibe. A gente está falando de um mesmo grupo ou grupos diferentes? O mesmo grupo com mais de um nome ou grupos diferentes? Não posso dizer porque eu não sei. Não sei especificar o que era quibe e o que era esfirra, não sei. Às vezes vinha no extrato de tuta, mas realmente não sei dizer. Alguém que possa me responder essa pergunta? Pode sim, Fernando Migliacci. Então tá bom, muito obrigado. Glória que dispõe. Mais alguma pergunta? Então está encerrado o depoimento, a senhora está dispensada já, obrigado, boa tarde, eu agradeço